Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é Misael Rossi. Já faz um tempão que eu não apareço por aqui no YouTube, mas isso não significa que eu não estou na atividade, fazendo as pesquisas, estudando, atento a tudo que está acontecendo e, obviamente, compartilhando com aquela galera que me acompanha e segue a gente já há bastante tempo. Só que eu tenho compartilhado muita coisa praticamente diariamente ali no Telegram. Aqui no YouTube, por várias razões, esse canal aqui, depois que ele tomou um strike lá atrás, né, por conta de algumas coisas que eu publiquei relacionado à pandemia e a tudo que envolve a picadinha, o YouTube restringiu bastante o acesso do meu canal. Então hoje é um canal que tem quase 18 mil inscritos e os vídeos não chegam a 1.000 visualizações, porque muita gente reclama que o YouTube não notifica e até mesmo o algoritmo não entrega o meu conteúdo para ninguém, enfim. O que eu gravo aqui não é interesse da plataforma de estar mostrando para ninguém, né? Então eu quero que eles se danem também. Eu não vou deixar de compartilhar as coisas que eu penso, da forma com que eu penso, aquilo que eu enxergo e como eu enxergo, com quem tem interesse de saber. Então eu tenho compartilhado diariamente ali no Telegram, tá? Então, o canal do Telegram aos poucos está crescendo. Acredito que a maioria dos que estão aqui não estão lá, até por conta da disparidade do número, né? Mas eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário ali fixado, para quem quiser ter interesse de estar fazendo parte ali, acompanhando as postagens ali. Eu consigo postar muito mais coisas com menos bloqueio, com menos restrição, né? Pelo menos por enquanto. A gente não sabe até quando essa liberdade do Telegram vai continuar, mas enquanto ela estiver dessa forma, é muito mais viável ali para a gente postar determinados assuntos do que aqui nessa plataforma. Pessoal, me mandaram alguns vídeos desse rapaz que eu vou até passar um trechinho aqui. E eu, inclusive, não compartilhei isso no Telegram exatamente porque eu achei interessante fazer um vídeo sobre isso. Não sobre o episódio em si, porque o episódio em si, para mim particularmente, não significa nada, tá? E à medida que a gente for abordando isso aqui, vocês vão entender por que eu coloco dessa forma. Mas eu achei que esse vídeo, ele serve, ou esse fato, ele serve como gatilho para que a gente possa abordar algo muito maior. É algo que, ao meu ver, na minha concepção, é muito mais importante, né? Porque da forma com que a galera tem abordado isso, eu vejo que é uma forma muito religiosa, né? E aqui não é uma crítica, tá? Eu respeito as religiões, respeito as igrejas, respeito a fé de cada pessoa. Então é apenas uma observação dentro de uma perspectiva totalmente diferente, tá? Então, quando eu vejo esse tipo de conteúdo e eu vejo muita gente preocupada, porque os filhos das trevas estão se levantando, porque os filhos da luz agora precisam se levantar e tal. E eu acredito, eu vejo nesse tipo de frase, eu vejo verdade. De fato, o mundo está passando por um momento muito complicado, muito crítico, onde as forças do mal estão ardilosamente e incansavelmente articulando e exercendo tudo aquilo que lhes é de autoridade, de poder e de conhecimento para suprimir aqueles que são do bem, tá? Isso é fato. Porém, tem muita gente que segmenta isso em várias sessões. E é aí que eu acho que eu enxergo que está o grande erro. Por exemplo, muita gente pegou, vocês estão vendo aí na tela, né, do que se trata já. Muita gente pegou os vídeos desse rapaz e colocaram assim: a guerra não é mais física, agora ela é espiritual. Gente,
a guerra ela é espiritual desde que o mundo é mundo. A guerra, ela não é apenas física, ela não é apenas é, inerente à raça humana como física, desde que o ser humano foi criado. O ser humano foi criado debaixo de uma... Isso na minha concepção, tá, pessoal? Voltando a dizer aqui. Debaixo de um grande conflito, de determinados seres entre quero criar, não cria. Mas eu vou criar, mas eu não quero. Então, esse processo de criação do ser humano, ele já é conturbado desde o seu princípio, tá? É que as religiões, elas deram algumas... Não é que elas deram, elas criaram histórias diferentes em cima disso, mas quando você analisa os próprios relatos de cada religião, você vai ver que existem divergências ali, né? Se a gente pegar, por exemplo, o próprio relato cristão da criação humana, nós vamos ver que existe uma briga entre seres ali, né? E dentro da própria Bíblia cristã está a figura de Deus e da própria serpente desde o início. Desde o início. Onde Deus tinha todo zelo e toda proteção com a criação dele, e a serpente ali rondando a criação de Deus para que em algum momento ela conseguisse interferir naquele processo, né? E eu já fiz vídeos aqui mostrando que realmente essa interferência aconteceu, né? Quando Eva se contaminou com esse ser ao qual a Bíblia traz como serpente, mas não era uma serpente como nós conhecemos. E aí eu não vou entrar nesse mérito agora, porque esse assunto é muito extenso. Tem muita gente que não tem ainda uma maturidade suficiente para conseguir entender isso, mas onde eu quero me ater nessa história toda, é que desde o princípio, falando da criação humana, existe já essa guerra que seria supostamente espiritual. E se nós formos mais além, nós vamos ainda entender que essa guerra, essa luta entre bem e mal, ela precede a nossa existência. Então, quando eu vejo as pessoas me enviando vídeos assim ou comentando sobre vídeos assim, eu me pergunto, onde essas pessoas estavam esse tempo inteiro que elas só perceberam isso agora? Isso não é novidade, pessoal, né? É que parece que as pessoas elas vivem num estado de hipnotização tão grande que elas acabam ou se esquecendo ou fechando os olhos para determinadas coisas. Mas essa questão da luta do bem e do mal, da força do mal contra a força do bem, ela precede a nossa existência. Por isso que eu tenho comigo um princípio que é o seguinte: o mal e o bem, eles nasceram com o ser humano, tá? Eu não sou do time da galera que acredita que o pecado e o mal só vieram a existir no ser humano quando Eva se contaminou, né, entre aspas, com a serpente. Né, que no caso ali a serpente apresentou para ela o sexo, né, tanto que se você for discorrer ali dentro do próprio texto, vai ver que Deus, quando dá o julgamento para a serpente, fala para ela, eu colocarei inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher. A igreja ensina que a descendência da serpente são os demônios, mas como que a descendência da serpente pode ter demônios se ninguém tem relato sequer dentro da própria Bíblia que a serpente, ou seja lá o que for aquele ser, foi casado ou tinha uma companheira, né? Então isso é uma conjectura. Agora, se nós entendermos que a serpente teve um relacionamento sexual com Eva,
aí a gente entende o porquê desse julgamento, porque mais à frente a gente vê Caim matando Abel, e as duas descendências, né, que seria a de Sete e a de Caim, se dividiram totalmente e acabaram se tornando inimigas aí ao longo do tempo. Mas enfim, eu falei que eu não vou entrar nesse mérito agora, porque é um assunto muito profundo, muito extenso e não é o foco. Eu só quis citá-lo para que eu possa deixar compreensível aquilo que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então, pois bem, quando a gente vê um vídeo igual a esse, né? Eu vou até soltar um trechinho do vídeo aqui. Eu não vou soltar inteiro porque não vem ao caso, né? Bom, acredito que a maioria de vocês já deva ter visto esse vídeo, já deva ter assistido. E é exatamente sobre esse assunto que eu quero me aprofundar agora. Não é sobre o vídeo em si, não é sobre o que esse rapaz fala, eu nem conheço ele, não sei quem é. Mas é sobre o que esse vídeo trouxe de repercussão no meio social. Né? E aí a gente sabe que muito dessa repercussão ela está totalmente ligada a uma crença religiosa, a um princípio religioso, e é a partir disso que entra todo esse assunto que eu comentei com vocês sobre a questão do bem e do mal, que parece que as pessoas agora, as forças das trevas estão se levantando contra as forças da luz. E é nesse ponto que eu enxergo toda essa questão de uma maneira diferente. Por quê? Como eu disse para vocês, eu creio e entendo que essa briga entre bem e mal, ela existe falando da questão humana, desde que nós fomos criados. Na questão espiritual, e vamos entender espiritual como algo que nós não temos acesso, aquilo que estaria do outro lado, essa luta existe desde antes de nós. Por que eu tenho essa convicção? Porque se você for pegar a própria Bíblia, ali está escrito que quem nos criou a imagem e semelhança deles. Né? Tem um livro muito interessante que quem não leu ainda deveria ler, chamado Código de Deus, do autor chamado Greg Braden. Ali ele explica uma coisa bem interessante sobre a questão do tetragrama, né, que é tido pela cultura e pela religião judaica e pela religião cristã como uma atribuição ao nome de Deus, né, que seria o Todo-Poderoso. E aí eu faço uma ressalva aqui, eu não vejo o Deus bíblico como Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso para mim é aquele que criou todas as coisas. Criou os céus, criou a terra, criou as estrelas, criou o ar, criou a fonte de vida, criou a molécula, criou a partícula, criou a energia, criou os átomos. Então esse, para mim, é o verdadeiro Todo-Poderoso. É a fonte de toda a existência. Quando nós partimos para o ponto da criação humana, da criação da vida, na minha forma de entender, nós estamos falando de servos, de pessoas que vieram também fruto dessa criação soberana. E esses
muitas vezes tiveram a incumbência de criar as mais variadas formas de vida que nós temos. Então eu vejo aí os botânicos, os zoólogos, vejo os que criaram os minérios, enfim, cada um criou de acordo com a sua função. E esses são os semeadores da vida, tá? Então, quando a Bíblia se refere ao tetragrama, ela está se referindo àquele ser que veio para cá para semear vida e foi tido pela humanidade como o Todo-Poderoso, o Deus de todas as coisas, que ao meu ver não é. Ao meu ver, ele é um ser que detém um conhecimento muito maior do que o nosso, até por isso somos fruto da sua criação, porém, ele não é isento de falhas que nós também temos, porque nós somos fruto da criação dele, certo? Então, quando eu falo isso, eu quero dizer o quê? Que o ser humano, por si só, ele carrega dentro de si, desde o seu nascimento, a maldade e a bondade. Uma vez eu estava numa situação, atendendo um cliente dentro de uma loja, e esse cliente tinha 2 filhos, um menino e uma menina, e ambos estavam desenhando numa mesinha, e o menino levantou. Eu acredito que o menino devia ter uns 2 anos, ou próximo disso, e a menina um pouquinho mais velha. O menino levantou, a menina pegou a cadeira dele e sentou na cadeira dele. E quando ele voltou para lá, ele queria de volta a cadeira. Ele queria de volta a cadeira. Então, naquele momento, o que ele fez? Ele pegou e, num ato de maldade, pegou e deu um tapa na cara da irmã. Aqui vão ter várias explicações, né? Ele pode ter visto isso, pode ter aprendido isso, tal, mas a questão não é a ação. A questão que eu levei em consideração nesse momento foi a transformação que eu vi nessa criança no momento em que ele estava sereno e ele se transformou num ser raivoso. A expressão facial dele mudou. O ato é consequência somente disso. O ato ele pode ter aprendido, mas aquela raiva que veio do interior dele, aquilo é algo que faz parte do ser, faz parte dele. Eu sei que para muita gente isso pode parecer estranho, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a maldade e a bondade, elas só se concluem a partir de um elemento chave, de um gatilho fundamental, que é a ação. Nós vemos aí, em vários casos, tá em alta, inclusive, numa plataforma de streamer, uma série de um serial killer, né, canibal americano. E eu assisti essa série e em determinado momento eu vi algo muito estranho, né? Se alguém não assistiu aqui, infelizmente vai um pequeno spoiler, então você pode pular essa parte do vídeo. Onde ele, por um momento, ele imaginava que ele tivesse algum tipo de possessão, mas depois ele mesmo disse que o problema dele, ele entendeu que não era isso. Por quê? Não existe aplicação da maldade por nenhuma entidade que seja, se não for através da expressão genuína da vontade do ser humano. Então, agora que vocês vão começar a entender o contexto de tudo, não adianta, pessoal, terem magos, terem pessoas ligadas à magia negra, magia branca, religiosos, ou seja lá o que for, fazendo nenhum tipo de prece, nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de situação ao qual o resultado disso vem acontecer única e exclusivamente por conta de seres espirituais, seres de outra dimensão, demônios, anjos, ou seja lá o que for. Isso só acontece com a permissão do ser humano.
É o ser humano o grande responsável pela aplicação de qualquer tipo de bondade e de qualquer tipo de maldade. É o ser humano que, no fim das contas, dá legalidade para que algo bom ou algo ruim aconteça. Existem casos de assassinato onde os assassinos falam: eu ouvia na minha mente, a voz vai lá e faça, mas quem fez foi ele. Mas tinha uma voz que mandava eu executar, mas quem executou foi ele. A opção de dizer não sempre esteve disponível para ele. Então, quando eu vejo vídeos dessa forma e eu vejo o frenesi ao qual as pessoas entram, a impressão que passa é o seguinte: ferrou! Olha lá, os espíritos, os demônios estão rondando e eles vão atuar e não sei o que lá, papapá. Gente, só atua com a permissão do ser humano. A maldade e a bondade só existem para trazer o equilíbrio para o próprio ser humano. Porque se o ser humano fosse bom o tempo inteiro, ele não ia saber o que é bondade, porque ele não tem o parâmetro do outro lado para ele saber se aquilo que ele está fazendo é certo ou não. Por isso que na tua vida, no seu dia a dia, você não acorda da tua cama pensando em fazer bondade. Você acorda da tua cama, você levanta da tua cama e você vai para o teu dia a dia, o dia todo lutando para não fazer merda. Essa é a grande verdade. A todo instante você está lutando contra situações que são colocadas à tua volta para que você não faça uma cagada. E quando você nega esse tipo de coisa, você está aplicando a bondade. Quando você passa por uma situação, por exemplo, ali no trânsito, onde você vê uma senhora com o carro quebrado, aquela fila do cacete, e ninguém desce para ajudar ela. Se você também não descer, é um ato de maldade. Porque, porra, você está deixando de ajudar uma pessoa. Agora, quando você encosta o teu carro ali, você desce e ajuda ela, você negligenciou aquele ato de maldade e você fez uma boa ação. Então, é preciso que as pessoas entendam que nenhuma luta espiritual, nenhuma interferência espiritual, nenhuma interferência de seres, de entidades, de espíritos, de anjos, de demônios, de seja lá o que for, ela vai fazer aquilo que você deveria fazer. Então as coisas acontecem por escolha humana. O mundo está se tornando esse lugar obscuro. Nós estamos vendo aí um período, principalmente no Brasil, onde muitas pessoas têm se questionado, principalmente em relação agora ao que aconteceu no primeiro turno das eleições. Eu não quero entrar nesse mérito aqui, porque aqui é bem complicado falar determinadas coisas, mas lá no Telegram eu tenho falado de uma forma mais aberta, porque pessoas estão agindo em prol disso. A nova ordem mundial ela está a um passo de ser implantada porque pessoas estão agindo em prol disso. Qual é a ideologia espiritual dessas pessoas? Não sei, não vou entrar nesse mérito. Existem várias e várias suposições, várias e várias suspeitas, mas nenhuma entidade está fazendo isso. Quem está fazendo são os seres humanos, são as pessoas. Então, o que eu gostaria de trazer de mensagem nesse vídeo é o quê? Quando você vê conteúdos dessa forma, que você tenha em sua plena consciência que as coisas acontecem com a sua permissão. As coisas vão acontecer com o seu consentimento. Se você quiser ser mal, você vai ser mal. Mas se você optar por ser bom, você vai ser bom. E qual é a minha preocupação em relação a isso? A minha preocupação em relação a isso é que as pessoas estão deixando de fazer o que elas deveriam estar fazendo com a expectativa de que alguma entidade faça por elas. E é por isso que o mundo está tomando um rumo obscuro. Porque as pessoas estão se acovardando, as pessoas estão se omitindo,
Porque elas têm a expectativa de que algum ser espiritual, que alguma entidade, de que algum anjo, que algum Deus, ou seja lá o que for, vai vir aqui e vai resolver as picas que ela tem que resolver. Quando, na verdade, cada um deveria assumir a responsabilidade e lutar pelo seu ideal. E isso está sendo tão mal compreendido que ele até ultrapassa o limite espiritual e agora ele começa a entrar no âmbito físico. Em que sentido? As pessoas elegem um personagem e jogam sobre as costas desse personagem toda a responsabilidade de resolver os problemas. Vamos usar um exemplo prático? As próprias eleições. As pessoas pegam a figura de um político e depositam nele toda a sua confiança, né? E quando elas conseguem eleger esse político, elas deixam no dia a dia de fazer aquilo que elas deveriam fazer. Isso no Brasil é muito óbvio, isso no Brasil é muito claro. O brasileiro reclama de corrupção, só que o brasileiro é corrupto a maior parte do tempo. E aqui me perdoe até o tom de generalista, mas todos nós sabemos disso. As pessoas furam fila no banco, não respeitam as vagas de idoso e deficiente. As pessoas dão um jeito de fazer algum tipo de contravenção, ou seja, mínima ou seja maior. Enfim, eu não quero entrar em ser específico aqui em detalhamentos, mas acho que todos que estão ouvindo estão entendendo. Então, onde eu quero chegar com isso? Faça a sua parte. Faça a sua parte. Nós estamos vendo o surgimento de uma força obscura querendo dominar todas as esferas da sociedade. Você vai fazer o quê? Você vai ficar sentado na tua cadeira esperando Deus vir aqui resolver? Esperando Jesus vir aqui resolver? Os que acreditam em Lúcifer, que Lúcifer vai resolver? Aqueles que estão do outro lado, como o próprio vídeo desse rapaz, eles são tão religiosos como aquele que está dentro de uma igreja cristã. É que a religião dele é do outro lado. Mas continua depositando a sua esperança também em entidades. Fazendo trabalhos, fazendo magias, fazendo seja lá o que for, em prol de uma entidade ir lá e trazer aquilo que ele quer que aconteça. Gente, esse mundo, esse planeta chamado Terra, as entidades físicas habitantes aqui, superiores, somos nós. Cabe a nós tomarmos as nossas decisões, escolhermos o nosso caminho e lutarmos por ele. Não jogue a responsabilidade daquilo que você pode ou deveria fazer para aquilo que você ou para quem você acredita que deveria fazer por você. Então essa é a mensagem desse vídeo. Se você gostou, se faz sentido para você, compartilha ela, pega esse link e manda para quem você puder. E eu reforço aqui o convite. Faça parte ali do nosso grupo do Telegram. Ali nós temos postado coisas muito interessantes, assuntos todos os dias e que vai ajudar você a expandir a tua mente. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.